Olá, meus queridos e amados irmãos, venho trazer uma palavrinha de Deus aqui ao seu coração. Então guarda ela, receba ela com carinho, com amor. Guarda ela em seu coração. Mensagem essa que se encontra lá em João, capítulo 5. Continuação das últimas instruções aos discípulos. Eu sou a videira verdadeira e meu pai o lavrador. Toda vara em mim que não dá frutos, atira e limpa toda aquela que dá frutos, para que dê mais frutos. Vós já estáis limpos pela palavra que vós tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar frutos se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muitos frutos, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e serás e o escolherá. E escolhei. E lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiseres e eu vós farei, e vós será feito. Nisto é glorificado meu Pai. Deis muito fruto e assim sereis meus discípulos. Amém, meus amados? É uma palavra muito linda. Uma palavra que ela vem dizendo que todo aquele que estiver nele dá muitos frutos. Mas para isso nós vemos alguns pontos dentro da Bíblia que ele vem nos reforçando. Uma palavra de Deus diz que nesta parábola ou alegoria, Jesus se descreve como a videira verdadeira. E aquele que se tornarem seus discípulos, como os ramos ao permanecerem ligados nele, como a fonte de vida, frutificam. Deus é o lavrador, quem cuida dos ramos para que deem frutos. Deus espera que todo crente dê fruto. Né? Deus espera que todo crente dê fruto. Quando você crê em Jesus, Jesus quer os frutos da sua crença. O que essa palavra ela me ensina é que ele é a videira, né? Ele é a videira. E quando estamos na videira, quando estamos firmes nos pés do Senhor, fazendo a vontade dele, algo vai acontecer, né? Algo tem que haver transformação em todo aquele que está em Cristo Jesus. Então, se eu, como os ramos da videira e você, se nós buscarmos a presença do nosso Deus na nossa vida, nós vamos entender o que esta palavra quer nos dizer. Deus enviou seu Filho para nos salvar. Nós aceitar o Filho como Salvador de nossas vidas e permanecer, nós vamos dar muitos frutos. Mas nós não vamos dar fruto porque nós somos algo, não. Nós vamos dar muitos frutos porque o Pai nos escolheu, entregou para o Filho. E nós aceitamos o Filho para que nós fazemos a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos que estar em comunhão. Nós temos que estar fazendo a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Renunciando à carne, renunciando ao pecado, às concupiscências da carne, né? Amando o seu próximo como a si mesmo e todo dia demonstrando a transformação que Deus está fazendo dentro de nós para fora. Aprendendo
mais a respeitar o nosso próximo, amando mais, levando mais a palavra de Deus ao necessitado, porque Jesus, ele pregava, mas muitos ricos não iam. Os ricos não iam. As pessoas mais humildes ouviam. Por quê? Porque eles eram carentes. A carência deles, eles buscavam as coisas materiais ali. Mas quando Jesus veio, que eles viram as transformações que Jesus fazia, todos eles passaram a seguir a Jesus. Então, os fortes daquela época, eles se irritavam por ver Jesus, um simples pregador. Eles não sabiam quem que era, sabia que era um homem de Deus, mas eles não queriam acreditar que ele era o verdadeiro Deus. Daí então as pessoas começavam a se chegar a Jesus. Por quê? Porque nele havia conforto, nele havia a palavra que restaurava. Ele saciava todo o vazio que aquelas pessoas tinham. Como hoje, se nós analisarmos essa palavra, ela vem nos fortalecer também, né? Muitas das vezes nós estamos em determinadas situações a qual nós não compreendemos, não entendemos o porquê daquela situação. Daí então vem a palavra de Deus, aí nós analisa, e nós vemos o quanto Deus é maravilhoso. Entregou o seu Filho para que nos salvassem. Agora cabe a nós aceitar a Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas. Para que Ele possa nos levar e nos apresentar ao Pai, né? Nós vemos outro ponto aqui na palavra, onde fala toda vara, olha, né? Jesus fala de duas categorias de varas, infrutíferas e frutíferas, né? Primeiro ponto aqui, as varas que cessam de dar fruto são as que já não têm em si a vida que provém da fé. A vara que cessa em dar frutos não são as que já não têm em si a vida que provém da fé. Perseverante em Cristo e de amor a Ele. E a essas varas o Pai tira e Ele as separa da união, vida vital com Cristo. Quando cessam de permanecer em Cristo, Deus passa a julgá-las e a rejeitá-las. Quando nós não estamos fazendo a vontade de Deus, quando nós não estamos fazendo o que o Senhor nos pede, a palavra diz aqui que o Senhor vai deixando nós passar por certas situações, né? Aqui a palavra quer dizer que muitas das vezes nós estamos sendo desobedientes a Deus. E naquele momento o Senhor vai deixando nós pisar nos próprios espinhos que nós plantemos, para que nós veja que aquilo vai doer, que aquilo está machucando, para que nós voltem atrás, pare e volte atrás e comece a semear os frutos do amor, da paz, da união, da alegria, da prosperidade, né? Então o Senhor vai se afastando para que nós perceba que nós estamos errados. Não é que o Senhor é mau, não. O Senhor, Ele é bom. O nosso Criador, Ele é bom. Agora, as nossas atitudes são mal diante dEle. Muitas das vezes nós fazemos algo para o homem, né? Carnal como nós. Daí o outro vem e diz, mas rapaz, como você pode fazer isso? Agora imagina Deus que é perfeito, né? Um homem como nós dizer, mas como você pode fazer isso, né? Por que você fez isso? Para que você fez isso? Agora imagina Deus que é perfeito, Jesus Cristo que é perfeito, né? Como ele fica, como os anjos de Deus ficam, né?
Segundo ponto aqui, as varas que dão fruto são as que têm vida em si, por causa da sua perseverança, fé e amor para com Cristo. Para com Cristo ver, né? Pode, a fim de ficarem mais frutíferas, isso que dizem que ele remove de suas vidas qualquer coisa que desviar os impede. O fruto vital de Cristo, o fruto e o caráter cristão, como qualidade que nos crentes glorificam a Deus, mediante sua vida e seu testemunho. Olha, as características do homem que o Senhor vai nos julgar é mediante o que nós estamos fazendo, né? O que nós estamos produzindo. Se a partir do momento que nós aceitamos a Cristo Jesus, se nós estamos produzindo fruto de arrependimento, se nós estamos levando a palavra de Deus como deve ser levada, né? Se nós estamos fazendo a vontade do Senhor, porque o Senhor diz, ide por toda parte e pregai o meu evangelho, né? Aqui no quarto ponto, estai em mim. Quando uma pessoa crê em Cristo e recebe o seu perdão, recebe a vida eterna e o poder de estar ou permanecer nele. Tendo esse poder, o crente precisa aceitar sua responsabilidade quanto à salvação e permanecer em Cristo, assim como a vara só tem vida enquanto a vida da videira flui na vara. O crente tem a vida de Cristo somente enquanto está vida. Flui nela pela sua permanência em Cristo. A palavra grega aqui é menos que significar. Continuar, permanecer, ficar, habitar, as condições mediante as quais permanecemos em Cristo. Olha como é lindo essa palavra, né, meus irmãos? Como é lindo esse resumo dessa palavra, né? Porque se cada um que aceitou a Jesus, aceitou a Ele, né? Quando uma pessoa crê em Cristo e recebe o seu perdão, recebe a vida eterna. Por quê? Porque você aceitou, você renunciou. Mas a partir daquele momento que você renunciou à carne, que você renunciar à carne, daí você tem que produzir frutos. Daí você tem que permanecer fazendo a vontade daquele que nos criou e daquele a quem você aceitou como seu Salvador, né? Aí a palavra vem dizer, o crente precisa aceitar sua responsabilidade quando a salvação é permanecer em Cristo, assim como a vara só tem vida enquanto a vida da videira flui na vara. Então nós temos que aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Mas nós temos também que aceitar para que Ele permaneça em nós, né? Para que o Senhor permaneça em cada um de nós, né? Nela, pela sua permanência em Cristo, a palavra grega aqui é menos que significar continuar, permanecer, permanecemos em Cristo, né? Conservar a palavra de Deus continuamente em nosso coração. Nós temos que conservar a palavra de Deus continuamente em nosso coração, né?
cultivar, habitar da comunhão contente, o profundo com Cristo, a fim de obtermos dele forças e graça, obedecer aos seus mandamentos e permanecer no seu amor. Porque quando nós obedecemos os mandamentos, nós permanecemos no amor. Por isso que nós temos que aceitar a Jesus Cristo e ler a palavra dele, pedir sabedoria a ele todos os dias, né? Porque muitas das vezes nós, estando na carne, nós podemos fracassar, nós estamos na carne ainda, né? E amar uns aos outros, conservar nossa vida limpa mediante a palavra, resistindo a todo pecado, ao mesmo tempo, submetendo nós à orientação do Espírito Santo. Olha como é linda essa mensagem. Esse ponto vem aqui, um ponto muito lindo. E amar uns aos outros, né? Conservar nossa vida limpa mediante a palavra, resistindo a todo pecado, ao mesmo tempo submetendo nós à orientação do Espírito Santo. Oh, aleluia, glória a Deus. Meus amados, então eu quero dizer para você o quanto Jesus é bom, o quanto Jesus é maravilhoso, né? Aqui no quinto ponto, no sexto ponto, olha o que a palavra diz aqui. E será lançada fora como a videira, como a vara. A alegoria da videira é da vara e da vara. Deixa plenamente claro que Cristo não admite que uma vez na videira, sempre na videira. Pelo contrário, Jesus nessa alegoria faz aos seus discípulos uma advertência. Jesus faz uma advertência aos seus discípulos. Seria, porém, amorosa, mostrando que é possível um verdadeiro crente abandonar a fé, deixar Jesus, não permanecer mais nele e por fim ser lançado no fogo eterno do inferno? Será possível? Nós temos que aceitar a Jesus e permanecer, né? Por que a palavra diz e permanecer no amor, né? Permanecer no amor, permanecer em Cristo Jesus. A palavra, né? Permanecer na sua palavra, permanecer fazendo a sua vontade. Não é isso? Temos aqui o princípio, fundamento que rege o relacionamento salvífico entre Cristo e o crente. A saber que nunca é um relacionamento estático, basado exclusivamente numa decisão ou experiência passada. Tratar-se, pelo contrário, de um relacionamento sua vida. Progressiva à medida que Cristo habita no crente e comunica-lhes sua vida divina. Porque como nós vamos saber que Cristo Jesus está se comunicando com nós? É através da palavra dele. A palavra, se todo dia nós analisarmos a palavra, nós vamos ver Cristo Jesus falando com cada um de nós. Três verdades importantes são ensinadas nesta passagem. Responsabilidade de permanecer em Cristo, recear sobre o discípulo
e está a nós, e esta é a nossa maneira de corresponder ao dom da vida e ao poder divinos, concedido no momento da convenção. Permanecer em Cristo, resultar em Jesus, constituía habitar em vós. Frutificação do discípulo, sucesso na oração, plenitude da alegria. As consequências do crente deixa de permanecer em Cristo são a ausência de frutos, a separação de Cristo e a perdição. Olha como isso é importante, né, meus amados? Permanecer sempre na alegria, né? Permanecer sempre na alegria, permanecer sempre frutificando, né? Sucesso no nosso coração é sentir a presença de Deus em nossos corações, né? Olha um outro ponto muito importante aqui que fala. Segredo de respostas divinas à nossa oração é permanecer em Cristo. O princípio que Cristo ensina aqui é que quanto mais perto o homem viver de Cristo, pela meditação, estudo das Escrituras e comunhão com Ele, tanto mais suas orações estarão em harmonia com a sua natureza e as suas palavras e, portanto, mais eficazes. Oh, aleluia, glória a Deus. Meus amados, essa palavra é muito linda. Ela vai até o versículo 27. Mas até aqui eu trouxe até o 9 porque é muito linda essa mensagem. E eu tenho certeza que Deus falou ao seu coração. Porque como a palavra de Deus diz, que quando nós permanecer, olha, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiseres e vós será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Né? Então, se nós permanecer, se nós estiver verdadeiramente em Cristo Jesus, tudo que nós pedir, nós vamos alcançar. Porque Jesus é bom, Deus é bom, o Espírito Santo é bom. Então, que cada um de nós busque Jesus enquanto há tempo. Porque o mundo está aí cheio de aflição, cheio de complicação, cheio de pessoas maldosas, pessoas de visão maldosa, de língua maldosa, ouvindo coisas e distorcendo palavras. Por isso que nós temos que dar ouvido, entrar dentro da palavra e ver o que a palavra diz. Porque se alguém aumentou alguma coisa nessa palavra, eu não sou o culpado, né? Mas se eu aumentar, o culpado sou eu. Por isso que nós temos que analisar as escrituras, o que está escrito aqui, né? Porque todas essas escrituras foi o homem que fez, usado por Deus. Deus usou o homem para fazer isso, né? Como Deus está me usando para me levar essa leitura ao seu coração nessa manhã. Nesse dia, Jesus, ele está falando diretamente ao seu coração. Porque ele diz, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiseres e vós será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos e assim sereis seus discípulos. Quando nós der fruto, nós vamos ser discípulos do Senhor. Eu quero te dizer, meus amados, que a graça e a paz esteja com vocês e que Jesus é bom. Em todos os sentidos. Querido Deus, Pai, amado Jesus, glorifico o teu santo nome, Senhor, nesta manhã. Glorifico a ti por esta palavra que foi deixada aqui ao coração dessas pessoas. Eu glorifico o teu nome, Pai, porque tu és bom, tu és maravilhoso e que a tua misericórdia dure para sempre.
Pai, chega nos hospitais, chega nos presídios, chega, Pai, com esta palavra ao coração de alguém. Toca o mais profundo do coração de alguém, para que essa pessoa ouça essa palavra e que essa palavra venha transformar a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu modo de viver, o seu modo de agir, o seu modo de pensar. Que o Senhor possa abrir o coração dessa pessoa e plantar essa semente. Em nome de Jesus, desde já te agradeço, meu Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.